No ano de 1941, poucos meses antes do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, Naoko Mizuhara morava com seus familiares em um pequeno vilarejo em Hiroshima, no Japão. Sua família era pobre. Seu pai trabalhava como pescador e ela ajudava sua mãe na confecção de vasos para o sustento da casa. O bairro era em uma cidade predominantemente católica, em um país budista e shintoísta ao mesmo tempo. Seus familiares, que eram cristãos católicos praticantes, visitavam a igreja aos domingos com frequência. Sua mãe, Kenko Yamashita, tinha o hábito comum de todas as noites fazer orações com seus filhos pequenos antes de dormirem. Neste tempo, o Japão era governado pelo imperador Hirohito e seu primeiro-ministro Tojo, e estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial e dominava com mãos de ferro suas colônias na Coreia, subjugando os habitantes daquele país. Aquela nação asiática vivia um próspero período no cenário geopolítico da Ásia, com a invasão da China e de outros países da região. Foi nesta época do apogeu japonês na Ásia que a vida do povo chinês não foi nada fácil nas mãos dos japoneses, pois os seus soldados estupravam mulheres, assassinavam seus filhos e maridos, além de escravizar os seus habitantes. Nesta época, o Japão se orgulhava de nunca ter sido invadido e ocupado por países ocidentais, já que a realidade dos outros países da Ásia era bem diferente da Terra do Sol Nascente. Mas isso mudaria mais tarde. Não era caso da China, que a tinha perdido parte de seus territórios para países como Portugal e Inglaterra, tendo, inclusive, parte do seu povo escravizado por europeus. Certo dia, pela manhã, na casa da família Yamashita, o pequeno Yoshihiro tinha acordado chorando muito e sentia uma forte febre emocional. Como era a filha mais velha, Naoko se sentia na obrigação de cuidar e proteger os seus irmãos na ausência de Kenko e Tenshi. Como o garoto, que tinha apenas 8 anos de idade, não parava de chorar, sua irmã, com muita calma, perguntou para o mesmo por que estava tão triste e ele respondeu o seguinte: Oko, assim que fui dormir, sonhei que nossa cidade estava pegando fogo e pessoas iam derretendo até virar pó. Eu sonhava que era uma manhã ensolarada e tinha muitas pessoas passeando e se divertindo. Mas, de repente, uma grande bola de fogo foi surgindo no céu e destruindo tudo em nossa volta. Tudo que era destruído pela bola de fogo desaparecia no sonho, inclusive nossa casa, disse ele para a irmã, chorando muito e engasgando ao mesmo tempo. Naoko tentava acalmar o pequeno irmão, dizendo o seguinte: Calma! Você teve apenas um pesadelo enquanto estava dormindo, e essas coisas acontecem nos sonhos. Tenho certeza que isso nunca irá acontecer, pois nosso país é muito poderoso e bem armado, disse ela, abraçando seu irmão. Do outro lado do mundo, vivia no Brasil alguns parentes de Naoko que tinham migrado para cá no ano de 1908, no navio Kasato Maru. E um desses era o seu primo Kazuma Takahashi. Este veio trabalhar em Guaratinguetá, numa fazenda de laranja do interior paulista. Como nunca perdia contato com seus familiares do Japão, ele estava sempre mandando mensagem para os primos. Kazuka era um jovem solteiro de 25 anos, muito trabalhador, que conseguiu, com muita dificuldade, comprar um pedaço de terra naquela região, onde começou plantando hortaliças e fazendo seus negócios prosperarem por um breve período antes do Brasil declarar guerra ao eixo Itália, Alemanha e Japão. Naoko era uma linda jovem japonesa e de uma beleza exclusivamente rara entre as meninas do seu vilarejo. Inclusive, chegava até a provocar inveja entre as garotas mais velhas.
já que alguns rapazes da vila se encantavam por ela, mas não conseguiam obter sucesso por causa da presença intimidadora de seu pai, Tenchi Mizuhara, uma vez que ele temia que algum rapaz aproveitasse da inocência da moça, que só tinha 14 anos naquela época. Era uma tarde comum de inverno de 1941. Todos estavam dentro de suas casas, mas, subitamente, seu primo mais novo, Minamino, de apenas 5 anos de idade, desapareceu perto da mata que ia em direção da floresta de bambu. O garoto ficaria desaparecido por 2 semanas seguintes, sendo encontrado por um grupo de homens que cortavam bambu próximo daquela região. Os homens encontraram um menino caído perto da cachoeira, com o seu corpo muito desnutrido e com feridas superficiais nas pernas. O pequeno Minamino parecia desorientado próximo da cachoeira quando foi encontrado. Um dos homens, que se chamava Hanzo Yamaguchi, assim que viu o menino que estava com o seu corpo bem desnutrido e quase desmaiando, o pegou, colocando-o no colo e partiu rumo ao vilarejo. Assim que tomou conhecimento que o pequeno Minamino fora encontrada próximo da cachoeira, Naoko correu e foi chamar os seus pais, que estavam na casa de uma vizinha idosa. Passado poucos dias, o menino, já recuperado, contou para todos na casa o motivo de seu desaparecimento. Ele diria o seguinte: quando eu estava brincando no quintal, apareceu uma jovem de longos cabelos compridos, pele muito branca e trajava um kimono azul marinho e um guarda-sol de bambu. Ela ficou parada em minha frente, me olhando e sorrindo, sem dizer nada, fazendo um sinal para que eu ficasse em silêncio, e de repente começou a caminhar em direção à floresta, vagarosamente. Eu sentia dentro de mim uma vontade de ir atrás dela e assim o fiz. Caminhei muito com ela e chegamos perto da cachoeira. Ela pulou na direção da queda d'água e eu iria fazer o mesmo, mas ao ver aquela altura fiquei com muito medo e minhas pernas travaram. Quando olhei mais abaixo, vejo um boneco de bambu preto dentro da água, com uma roupa azul que ficou vermelha com a cabeça de porcelana. Aquele boneco se debatia dentro da água e nadava como uma pessoa comum e, ao mesmo tempo, girava como um redemoinho. Aquele boneco era muito medonho e eu comecei a chorar com muito medo. Eu tentava voltar para casa, mas não achava o caminho de volta e ouvia passos correndo no escuro, sem falar que havia uma pessoa que mordia minha perna sempre à noite, mas eu não conseguia ver quem era, já que estava muito escuro e sentia fortes dores. No dia seguinte, caminhei pela floresta, mas não achava ninguém, até que depois cheguei perto de outra cachoeira e fiquei ali bebendo água. E foi assim que fui encontrado, disse o menino, deitado em sua cama. O casal ouviu o relato do pequeno garoto com um certo espanto, pois, mesmo sendo um pouco céticos, eles acreditavam muito no sobrenatural, já que o Japão é uma terra mística. Até aquele momento, não passava pela cabeça da família de Naoko que eles seriam atormentados por uma entidade demoníaca na sua casa por muito tempo. Os dias foram se passando e fenômenos paranormais começaram a acontecer na casa de Naoko durante a noite e a madrugada. Era por volta de 20 horas, quando passos pesados passaram a correr em volta da casa e pedras que caíam do nada no telhado, como se alguém tivesse jogando-as em cima da casa. Tenchi, incomodado com aquele barulho de pedra no seu telhado, exclamou o seguinte: "O que esses moleques desocupados estão fazendo? Vou logo lá fora ver quem é o palhaço, e se for filho de algum vizinho, vou chamar a atenção dos pais", disse ele, levantando do chão onde a família estava reunida jantando. "Tome cuidado, pai.
O senhor não sabe quem está lá fora, disse Naoko para o seu pai. Tenchi pegou uma katana que fora do seu pai e foi ver quem corria em volta de sua casa jogando pedras no telhado. Para sua surpresa, não havia ninguém fora da casa, mas o barulho de pedras não cessava de jeito nenhum, e isso deixou aquele homem e todos na casa de boca aberta diante deste acontecimento. Felizmente, os barulhos foram parando, mas o pior ainda estava por vir, pois era meia-noite quando todos dormiam e uma opressão tomou conta daquela moradia. Tenchi, deitado ao lado de sua esposa, despertou do sono do nada e sentia uma energia maligna tomando conta do seu corpo que o deixava em pânico, com o corpo todo paralisado, enquanto algo sem explicação caminhava em volta da casa, fazendo todos sentirem um terror inexplicável. Tenchi e sua esposa só choravam, com lágrimas escorrendo dos seus olhos. O pequeno Minamino, que morava na mesma casa, rolava tendo fortes pesadelos, como se alguém lhe torturasse no sonho. Deitado em sua cama, ele sonhara que aquela mesma mulher que o levara para a floresta estava dentro de sua casa e levitava, atravessando as paredes de madeira como algo intangível. Aquele ser bestial agora tinha sua aparência bem diferente da primeira. Suas unhas eram vermelhas e longas, suas orelhas pontudas como as de um morcego e seus dentes eram como de um vampiro. Sua pele extremamente branca e longos cabelos negros bem compridos causavam um certo espanto. Essa mesma mulher girava e, ao virar de costas, ela tinha outro rosto que não era feminino, e sim masculino com uma barba negra. Aquele rosto deu lugar a um homem trajando roupas nobres, com uma longa barba negra, e os seus olhos brilhavam, e cada girava que ela ia dando, seu rosto mudava do feminino para o masculino. Aquele demônio girava como se fosse um peão e dava risadas macabras. E ao olhar para os pés daquela criatura satânica, aquele menino viu que os pés dela eram 2 galhos de bambus secos e escuros. O pequeno Minamino, em seu sonho, tentava sair da casa, mas não conseguia, e sua família, que também era atormentada, não podia fazer nada, pois aquele demônio estava em sua casa com uma fúria avassaladora. Os pais de Naoko, que estavam acordados na cama, viu aquele demônio atravessando as paredes como se fosse uma névoa, mas não conseguiam se mexer. E só tiveram paz quando Kenko começou a fazer uma oração para que Deus protegesse todos ali na casa. E assim, aquela entidade desapareceu, dando origem a uma névoa úmida e cinza. Assim que o dia amanheceu, todos na casa estavam envoltos de um silêncio que só foi quebrado quando um vizinho chegou chamando Tenchi para conversar sobre o festival do ano passado. Por mais que a família não quisesse aceitar, a sua casa estava sendo atacada por uma entidade das trevas e iria atormentar a vida de todos que ali viviam por um certo período de tempo. Enquanto a família de Naoko era atormentada pelo espírito maligno, o Japão cometia as mais terríveis atrocidades na Ásia, estuprando mulheres, crianças e assassinando os homens na China e também na Península Coreana. Por onde o exército nipônico passava, deixava um verdadeiro rastro de morte, seguido por um desespero fora de série. Mas isso tudo mudaria com o suposto ataque à base americana de Pearl Harbor, o que forçaria os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Na casa de Naoko, algo muito pior estava prestes a acontecer, pois naquela madrugada, o espírito que aparecera para o pequeno Minamino
iria se materializar dentro da casa e ali fariam coisas fora da compreensão humana. Assim que todos foram se deitar, o pequeno Yoshihiro, que logo pegou no sono, foi acordado com algo sugando a sua coxa esquerda e uma leve fraqueza tomou conta dele. Ao abrir os olhos, ele se assustou com a figura daquela mesma mulher sugando seu sangue e tampando a sua boca para que ele não fizesse nenhum barulho. Suas mãos tinham unhas enormes, as orelhas eram pontudas e os seus dentes caninos mais lembravam um vampiro. O pequeno garoto tentava se movimentar em meio ao pavor seguido de um desespero, mas não conseguia e sua fraqueza o fez desmaiar ali mesmo, em meio a uma névoa que tomava conta do seu quarto. Naoko, que não conseguia pegar no sono, notou que uma neblina estranha vinha do quarto de seu irmão e, ao se levantar, foi caminhando até lá, quando viu aquele demônio em forma de mulher chupando o sangue da veia femoral do Yoshihiro. Vendo tudo aquilo, ela desmaiou, acordando no dia seguinte em sua cama muito assustada. Kenko, que tivera o mesmo pesadelo, foi ao quarto do seu filho menor e viu o garoto acordado de manhã olhando para sua perna. A mulher, assim que se aproximou do garoto, disse o seguinte: "Já está acordado? Não é de costume você levantar cedo", disse ela, desconfiada. O garoto olhou para sua mãe assustado e, olhando para a parede na direção da porta, exclamou o seguinte: "Mãe, ela voltou de novo e dessa vez tocou em mim com suas mãos geladas e mordeu na minha perna, chupando meu sangue. Foi a mesma mulher que apareceu para Minamino", disse ele assustado para sua mãe. A mulher olhou a coxa do seu filho e viu 2 furos, seguido de um hematoma com manchas de sangue no seu lençol. Muito assustada, ela gritou chamando seu marido e todos na casa, que, ao verem todo aquele horror, não acreditavam no que viam. Preocupado com a saúde do pequeno Yoshihiro e Minamino, Tenchi foi ao médico para saber se algo poderia ter contaminado o garoto devido às marcas de mordidas em sua coxa. O médico, assim que viu tudo aquilo, perguntou se algum animal tinha atacado o garoto. Sem saber explicar o fato, o senhor Yamashita simplesmente não sabia como reagir diante daquela situação macabra, já que não tinha como dar uma desculpa que fosse convincente. O médico examinou o garoto e notou que ele estava meio anêmico, mas o local da mordida não havia qualquer infecção, só 2 furos com alguns hematomas. À medida que os meses se passavam, não paravam os fenômenos sobrenaturais na casa de Kenko. Até os vizinhos já estavam vendo coisas fora do comum próximo da casa da família. Uma vizinha que estava pegando roupas no seu varal viu quando uma garota, trajando roupas antigas, saiu de dentro da moita de bambu e o seu corpo foi virando uma névoa com um cheiro muito forte de carvão. A família, que não aguentava mais aquela situação, procurou um sacerdote católico para benzer a casa. Assim que o padre Hanzo Takamoto chegou na casa, sentiu o ambiente muito carregado e algo passou correndo em cima da residência da família, fazendo o vidro trincar e a casa toda tremer. Aquela entidade maligna entrou no corpo do garoto que estava no quintal brincando e foi até a sala onde estava o padre. Com muita fúria, aquele ser pegou uma katana da família e tentou golpear o sacerdote, que na hora repreendeu em nome de Jesus. O garoto caiu no chão, ajoelhado, e girava sem parar. Conforme o garoto ia girando, seus cabelos iam crescendo juntamente com os dentes e unhas. Os seus cabelos, que antes eram pequenos, ficaram compridos e bagunçados. O garoto, possuído, tentava levantar para atacar, mas não conseguia sair do chão.
Os familiares ficaram perplexos e impotentes diante daquela imagem grotesca. O sacerdote, acompanhado de outro padre, faziam orações para expulsar o demônio, que diziam coisas horríveis para todos ali presentes. Conforme as orações iam prosseguindo, eles conseguiram expulsar aquele ser maligno. Os dias foram se passando e a casa de Kenko foi voltando à tranquilidade de antes, pois o sacerdote recomendou que a família orasse mais para afastar os demônios que ali viviam. Com o passar do tempo, os Yamashita foram esquecendo as preocupações sobrenaturais e se concentraram na guerra que o país estava envolvido. E isso abriu brecha para que os espíritos voltassem para atormentar a família. Durante uma noite de 1945, poucas semanas antes do ataque que iria abalar o Japão, Tenshin estava sentado perto do quintal quando viu um grande macaco com o rosto humano passando perto de seu cercado e parou em torno de uns 7 metros à sua frente e ficou lhe encarando por mais de 10 minutos. Aquela criatura medonha tinha dentes caninos saltados para fora e um olhar frio que passava uma sensação de terror profundo. O medo tomava conta de Tenshin e o seu corpo paralisado não o deixava sair do lugar. Conforme aquele ser olhava para o pai de Naoko, o seu medo ia aumentando a tal ponto de fazê-lo perder a consciência e desmaiar ali mesmo. Caído no chão e sem recobrar sua consciência, Tenshin saía do seu corpo e o via ali, paralisado, sem vida. E ao olhar para os lados, ele viu um ser com o rosto muito sombrio e seu corpo era como uma fumaça negra, com olhos grandes, dentes afiados, cabelos curtos espetados com uma pele muito pálida e soltava grandes gargalhadas. Ao tentar correr para dentro da casa, ele atravessava a parede e tentava falar com todos ali, mas eles não conseguiam vê-lo e muito menos escutar a sua voz. Para surpresa dele, haviam 2 demônios dentro da casa. Um carregava uma garrafa de cerâmica e o outro estava com um leque de penas e uma katana prateada. Os 2 seres tinham cabelos compridos e chifres de boi, e ao verem a alma de Tenshin dentro da casa, o agrediram com muita violência, furando seu estômago com os chifres. Os 2 seres riam enquanto torturavam o pobre homem. Eles iam se deliciando com o seu sofrimento, mas não foi só esses seres que ele avistou ali, pois, mais à frente, havia um gigante com 4 braços e pele marrom, que gritava alto, tentando esmagar a alma do pobre homem. Tenshin clamava desesperadamente por socorro, mas pareciam em vão. E, ao clamar pelo nome de Jesus Cristo, uma luz muito poderosa foi tomando conta do lugar, e aqueles espíritos que o atormentavam saíram gritando e urrando quando aquela luz foi tomando conta do ambiente. Uma voz era ouvida, mas não se sabia ao certo de onde vinha, e dizia a seguinte mensagem: "Vá para as montanhas com a sua família e avise para todos da cidade", disse aquela voz misteriosa, transmitindo uma sensação de paz. Rapidamente, Tenshin foi puxado em uma velocidade estrondosa para o seu corpo, despertando em sua cama, com todos em sua volta. Quando abriu os olhos e viu sua família com os vizinhos em sua volta, ele parecia querer dizer algo, mas parecia desorientado e só narrou o acontecido poucos dias depois. Quando contou para os seus vizinhos, muitos achavam que ele estava louco ou andava bebendo muito saquê, já que ele sempre comprava para armazenar em sua casa. Em poucos dias, chegou uma carta dos avós de Naoko pedindo que todos fossem para o norte do país, pois o seu avô estaria muito doente e o mesmo desejava vê-los reunidos novamente, já que não se viam há mais de 7 anos.
Sentindo uma forte inquietação em seu interior, Kenko convenceu Tenshin e todos na casa, uma vez que a residência da família tinha voltado a ser assombrada mais uma vez por entidades maléficas. Certa manhã, quando todos estavam dormindo antes de partir rumo ao norte, Yoshihiro, que nesta data estava com 12 anos, e Minamino com 11, viram quando brincavam no quintal uma criatura redonda, com apenas um olho, passar voando para fora da casa. E essa mesma se transformou em um ser de cabelos brancos, olhos negros e dentes que pareciam soltar para fora. A estranha criatura foi desaparecendo rapidamente no escuro e deixou uma fumaça que também sumiu na escuridão. E na manhã seguinte, todos que já estavam bem longe de Hiroshima foram surpreendidos com uma grande claridade de luz e um tremor de terra, sendo seguido de um barulho muito forte. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas sua cidade natal acabara de sumir praticamente do mapa. Poucas horas após a família Yamashita sair para visitar o seu parente enfermo, o pequeno Takahashi brincava do lado de fora de sua casa e sua mãe, grávida, estava estendendo roupas na corda quando se ouviu o mesmo estrondo, seguido de uma grande luz que fez seu corpo derreter rapidamente, convertendo em uma sombra negra presa no chão. A sua mãe, que estava estendendo as roupas, antes mesmo que dissesse alguma coisa, foi vendo seu corpo sendo consumido pelas altas temperaturas e os seus olhos iam derretendo como manteiga em uma panela no fogo. As casas em volta foram desaparecendo como se fossem isopor dentro do fogo. As pessoas que moravam mais afastadas conseguiram sobreviver por um breve período, pois tiveram 90% de seus corpos queimados com feridas profundas e foram morrendo pouco a pouco. Tanques de metal que armazenavam água foram quase consumidos pela alta temperatura. Os moradores do vilarejo onde viviam a família de Naoko haviam desaparecido com aquela terrível destruição, e até a casa da família tinha sumido. Quando já estavam na casa de seu avô, todos estavam perplexos com a notícia que chegava do rádio anunciando a redenção do Japão para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, se lembravam do ocorrido na estrada. Tenshin e Yoshihiro começaram a entender que os sonhos que eles tiveram eram uma premonição e o fato de seu avô, Kazuya, estar doente foi um livramento de Deus. Kenko chorava sem parar ao receber a notícia do que ocorrera na sua cidade natal, pois ela tinha parentes que ficaram no local quando sua família foi para Niigata visitar o avô de seu marido que já estava quase em fim de sua vida. Eles não sabiam o que iriam fazer, já que tudo que tinham se perdeu com a destruição da cidade através da bomba atômica. Naoko olhava para os seus pais e viu o desespero na face de ambos, e as lágrimas jorravam sem parar. Tenshin, desesperado, deixou a família na cidade de seu falecido avô, e mesmo ainda sem acreditar, foi para Nagasaki com a esperança de encontrar sua casa de pé. Mas, conforme foi se aproximando da cidade, o que ele encontrou foi um cenário de devastação e vários escombros em seu caminho. O homem olhava para os lados e não sabia onde ficava sua casa, pois ela tinha desaparecido. Os seus vizinhos tinham todos desaparecido, e ele se lembrava das crianças que brincavam na rua e agora já não existiam mais. O terror tomava conta dele quando mesmo viu uma pessoa com seu corpo todo carbonizado, e ele não conseguia conter as lágrimas, já que não podia fazer mais nada. Sem Eren nem Beira, ele voltou para Niigata. E com o passar do tempo, a família foi juntando e aos poucos, com os recursos que tinham, foram convidados por Kazuma,
que agora já era um próspero agricultor no interior de São Paulo e já tinha constituído família com uma mulher de origem portuguesa. Quando Naoko chegou no Brasil com sua família, os seus pais ganharam de seu primo uma pequena casa para viverem nos arredores da propriedade rural de Kazuma. E, se passando 2 anos, eles conseguiram se organizar financeiramente. Neste mesmo tempo, chegou à cidade onde eles estavam morando um grupo de missionários batistas vindos de Boston. Neste grupo de missionários havia um rapaz por nome Peter Burke, que tinha por volta de 23 anos de idade. Este mesmo rapaz havia servido a marinha poucos meses antes da guerra terminar, mas, por ironia do destino, não participou da guerra e foi escalado com sua família, que eram missionários, para pregar o evangelho no Brasil. Peter, que iria fazer missão evangelista para os moradores do povoado, no dia que estava pregando o evangelho, ele viu aquela japonesa que tinha apenas 20 anos de idade e uma beleza profunda. Aquele norte-americano se apaixonou rapidamente, mas os familiares da moça odiavam os americanos pelo ocorrido na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Não seria fácil para ele, já que a moça tinha o mesmo sentimento que os seus familiares. Tudo ia acontecendo normalmente na casa de Naoko quando os fenômenos paranormais voltaram novamente. Certa tarde, a família estava reunida como faziam de costume, quando, de repente, os vidros da casa foram se rachando e o barulho de alguém caminhando em cima da casa foi escutado por todos ali presentes. A família Yamashita não estava acreditando no que estava acontecendo, pois eles imaginavam que o pesadelo havia passado, mas não era o que estava acontecendo. Quando estavam dentro da casa, um rapaz por nome Antônio e o outro chamado Beto teriam avistado em cima da mesma 2 espíritos malignos com seus corpos enfumaçados. O primeiro tinha a aparência de uma menina sem rosto com a pele roxa, e o outro era uma criatura corcunda coberta de pelos, com um chifre na testa e com olho rosa. Os 2 homens, ao verem aquilo, ficaram paralisados e logo se tomou conhecimento do ocorrido. Toda noite passava pela estrada um vulto negro que corria perto da casa com olhos vermelhos, com forma humana, e sempre às 2 horas da manhã, quem passava pela estrada era assombrada por aquele ser. Quando Kenko estava na lavoura sozinha, ela viu próximo ao rio, mas um pouco afastada, uma longa cauda de serpente rajada se enroscando em um tronco de uma árvore bem longe e, ao observar melhor, notou que aquela criatura era metade humana. Se tratava de uma mulher com longos cabelos negros, olhos bem verdes e um longo corpo de cobra. Kenko ficou aterrorizada quando aquela mulher abriu sua boca colocando para fora uma língua de cobra, pois em toda a sua vida nunca houvera presenciado algo tão sombrio e asqueroso. Kenko, com muito medo, começou a gritar alto e aquele ser monstruoso entrou para dentro do rio, desaparecendo repentinamente. Como o povoado não havia padre naquele tempo e os fenômenos paranormais não paravam de acontecer, a família foi aconselhada por um vizinho a chamar o pastor Jacó e sua assistente para fazerem orações na casa e nas propriedades aos arredores. Tenshin, depois de muito relutar, acabou aceitando. E foi nesta visita de orações que Peter acabou conquistando Naoko e ela foi se apaixonando pelo rapaz pouco a pouco. Para surpresa da família, assim que o pastor começou a orar na casa, foi revelado que havia um espírito que os acompanhava há gerações, e o mesmo já havia trazido outros espíritos para o convívio da família, inclusive entidades assassinas. Para quebrar aquele círculo de dentro da casa, deveriam fazer renúncias de hábitos antigos, e quando estavam terminando de orar,
um espírito se materializou na frente de todos. Era uma criatura redonda sem braços e pernas com muitos olhos em seu corpo, mas logo começou a pegar fogo e sumiu rapidamente. Para a surpresa de todos na casa, Yoshihiro, que já era um adolescente, foi possuído por uma entidade maligna e a mesma provocou transformações em sua aparência. As suas unhas cresceram, os seus cabelos foram ficando longos, dentes caninos cresceram em sua boca e os seus olhos eram amarelos como de um gato negro. Todos na casa ficaram aterrorizados com aquela cena apavorante, mas o reverendo, junto a Peter, pediram para que todos não cessassem as orações. O menino, possuído por aquela entidade, tentava atacar a todos na casa com uma fúria indestrutível e falando palavras em japonês antigo e português ao mesmo tempo. O ministério de intercessão que acompanhava o pastor orava cada vez mais alto quando o demônio saiu do corpo do garoto, fazendo ele voltar à sua forma humana. E depois deste episódio, a família de Naoko nunca mais foi atormentada por assombrações e pouco tempo depois, ela se casaria com Peter Burke, tendo mais tarde 4 filhos com ele. Já que aos poucos foram compreendendo que ele e o povo de seu país não tiveram culpa das atrocidades que os seus governantes tinham cometido na guerra. Eu estava com o Chevrolet Monza parado perto da entrada da fazenda e escutava atentamente o seu Benedito contando todos os detalhes desta história que, segundo ele, tomou conhecimento em 1996, quando visitava seu primo no interior paulista. Boa noite a todos e um forte abraço.